Desde o início da observação do universo com telescópios, coisas estranhas foram descobertas. Os primeiros astrônomos ficaram maravilhados com os anéis de Júpiter ou Saturno. Hoje, olhamos para mais de 13 mil milhões de anos-luz de profundidade no espaço com supertelescópios. Conhecemos inúmeras galáxias, trilhões de estrelas e planetas, mas ainda estamos descobrindo objetos que estão além de todos os tamanhos científicos anteriormente conhecidos. Neste vídeo vamos apresentar 10 desses objetos inexplicáveis no universo. HD 8666b é um exoplaneta em um sistema estelar binário. É um dos planetas com a órbita mais longa. Não só o HD 8666b orbita a sua estrela numa órbita incrivelmente longa, como também significa que o exoplaneta periodicamente se aproxima muito da sua estrela, mas depois afasta-se muito dela. Na Terra, esta órbita leva a um inferno que é quase inimaginável na Terra. HD 8666b passa a maior parte do tempo a até 127 milhões de quilômetros de distância de sua estrela. Durante este período, o planeta está quase na escuridão, e as temperaturas. A cada 111 dias, o planeta chega a 4,5 milhões de quilômetros da sua estrela, período durante o qual aquece imensamente, fazendo com que o que antes era gelo ardesse e brilhasse. Enormes diferenças de temperatura causam calor e frio torturantes e energéticos, possivelmente criando tempestades com ventos de mais de 702 km/h. PSRJ 1799438 é uma estrela de nêutrons interessante, remanescente de uma estrela morta. Uma colher de chá de massa. PSRJ 17194 pesaria cerca de 1 bilhão de toneladas na Terra. Ainda mais bizarro sobre este pulsar é o seu companheiro, PSRJ, que data de 17.194 AC. Inicialmente parecia ser um exoplaneta que sobreviveu à morte de uma estrela. Mas então os pesquisadores chegaram a um resultado completamente diferente, quase assustador. O tamanho aparente de Júpiter sugere que se trata provavelmente dos restos de uma estrela cujas camadas exteriores foram sugadas por um pulsar maior. Atualmente, a Terra é composta principalmente de carbono. Isto é muito interessante porque os cálculos mostram que a alta densidade do exoplaneta 1438 poderia torná-lo um diamante gigante. Os orques não são monstros comedores de gente de mundos de fantasia, mas objetos misteriosos de proporções gigantescas. Os orques astronômicos vêm de círculos de rádio e até agora apenas 4 desses fenômenos são conhecidos. O ser que emite ondas de rádio e luz ultrapassa em 50 mil vezes o diâmetro da Via Láctea. As peças são circulares e mais claras por dentro do que pela borda. É fascinante saber se este é o caso com todos os arcos. Ainda não se sabe. É possível que as galáxias criem esta aparência de halo. Essas peculiaridades cósmicas foram descobertas por um radiotelescópio na Austrália. Uma anã branca ZTF-J 1901 plus 1458, com um diâmetro de 4.300 km. A estrela é apenas 800 km maior que a nossa Lua, mas a ZTF-J 1900 e 1 plus 1458 tem uma massa 35 vezes maior que a do nosso Sol. Vamos comparar novamente. A massa de uma colher de chá desta estrela é ligeiramente mais pesada que a de um elefante adulto. Isso torna a ZTF-J 1911 plus 1458 a anã branca mais pesada conhecida. Esta pequena e massiva estrela foi descoberta pelo Observatório Palomar do Instituto de Tecnologia da Califórnia. Uma anã branca é uma estrela muito antiga que tem aproximadamente o mesmo tamanho do Sol. Alcançaram a fase final de evolução, a fusão nuclear cessou e as reservas de energia nuclear estão quase esgotadas. Nosso Sol, como cerca de 97% das estrelas atualmente conhecidas, acabará se tornando uma anã branca. Deve é uma estrela a 1470 anos-luz da Terra, cuja luminescência exibe um estranho padrão de decadência. Este padrão não pode ser explicado por nenhum fenômeno conhecido, nem é provável que seja causado pela passagem de um exoplaneta. Case 8462 é um mistério para os cientistas. Esta estrela incomum foi descoberta por astrônomos e ficou conhecida entre os especialistas como a estrela de Taba. Por isso, alguns investigadores acreditam que Taba pode fornecer pistas sobre as redes de produção de energia de civilizações alienígenas. Esta teoria foi rapidamente rejeitada pelos círculos científicos conservadores, e grandes quantidades de poeira muito fina foram aceitas como uma explicação razoável. Esta explicação racional ainda não se mostrou computacionalmente compreensível. Em outras palavras, a corrida ainda está dentro do reino das possibilidades.
HD 1483. É uma estrela que não deveria existir. Segundo dados do telescópio espacial Hubble, este objeto na constelação de Libra tem 16 bilhões de anos. Agora você tem que se perguntar: o Big Bang aconteceu há 13 mil milhões de anos, talvez há 8 mil milhões de anos? Claro, os pesquisadores também tinham dúvidas. AD 142.183, apelidado de Matusalém, há muito fascina a ciência. Os astrônomos contaram e, alguns meses depois, anunciaram uma idade revisada de 143 bilhões de anos. Depois disso, continuamos contando e encontramos resultados novos, mais valiosos. Afinal, espera-se que Matusalém tenha pouco mais de 12 mil milhões de anos em 2022. Finalmente, James Webb descobriu uma galáxia inteira muito mais antiga do que a teoria do Big Bang permite. Também aqui os cientistas estão tentando resolver tudo, mas até agora não conseguiram. Mas as massas dos antigos enxames estelares sugerem que o universo é muito mais antigo do que se pensava anteriormente. Desde então, a confusa determinação da idade em torno da estrela Matusalém tem sido vista sob uma luz completamente diferente. A apenas 60 anos de distância está a estrela HD 53.143, uma estrela jovem com cerca de 1 bilhão de anos. É 80 vezes maior e 70 vezes mais brilhante que o Sol porque rodeia a Terra, os restos do disco de poeira em que se formou. Esta é uma oportunidade única para os astrônomos tirarem conclusões sobre os dos primeiros tempos do Sistema Solar, uma vez que os exoplanetas poderão mais tarde desenvolver-se a partir do disco de poeira. Contudo, ao observar o HD 53.143, ficou claro que este cenário não era aplicável. No disco externo havia um segundo disco oval ligeiramente deslocado do disco externo. Normalmente o disco maior deveria ter engolido o menor há muito tempo, a menos que um exoplaneta dentro do disco o impeça. Nesse caso, HD 53.143 seria um objeto que desafia a lógica. V Hydrae é na verdade uma estrela de carbono comum da classe C9I. A incrível aparência dessa estrela pode ser observada de perto. Esta estrela tem enormes bolhas de plasma que voam para longe da estrela a velocidades enormes. O projeto tem uma temperatura de cerca de 9.400 graus e tem o dobro do tamanho de Marte. As bombas de plasma são tão rápidas que podem cobrir a distância entre a Terra e a Lua em 30 minutos. Quem é o planeta mais fofo de todo o universo? O WASP-107b é estrela do tamanho de Júpiter e tão densa quanto algodão doce. Em comparação, Júpiter é 300 vezes mais massivo que a Terra, tornando o WASP-17b o exoplaneta mais leve e fofo conhecido até hoje e uma verdadeira maravilha da ciência. NGC 1,52,2 DF2. Quando olhamos para o universo, podemos pensar em curiosidades e estranhezas como muito mais comuns do que fenômenos normais e previsíveis. A lista de objetos que não correspondem à lógica dos cientistas é interminável e novas descobertas são feitas a cada dia. Como se já não existissem quebra-cabeças suficientes para resolver, estão agora a surgir galáxias sem matéria escura. Lembre-se, no resto do universo, a misteriosa matéria escura provavelmente representa 85% de toda a matéria. O problema é que esse tipo de material não consegue absorver, refletir ou emitir luz. Isto significa que podemos observar o efeito sobre a gravidade de objetos feitos de matéria comum. A galáxia NGC 1052 DF2 é descoberta em 2018 por astrônomos em Amsterdã, contém poucas estrelas e tem uma luminosidade relativamente baixa. Isto confirma que as forças das trevas estão diretamente relacionadas com o aparecimento da matéria comum. As estrelas não podem existir sem matéria escura. Por mais louco que seja o nosso universo, essa lógica pode ser revertida. NGC 52DF2 é notável não apenas pela falta de estrelas, mas também pelo seu arranjo caótico. Comparada a uma bela galáxia espiral, NGC 52DF2 aparece como um grupo de estrelas não classificadas. Isto sugere que a matéria escura também está envolvida na formação do estado de ordem e morfologia do universo.